A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que está preocupada com a situação grave do Brasil e que o país precisa levar o aumento de casos de Covid muito a sério. O Brasil está na boca da OMS pelo pior motivo possível. O diretor-geral Tedros Adhanom disse que se o país não levar a crise a sério, vai colocar toda a região em risco. O Brasil é vizinho de praticamente a América Latina inteira. Pode continuar impactando toda a região e muito mais. Não diz respeito só ao Brasil. So this is not just about Brazil. I think it's about the whole Latin America and even beyond. E num recado claro ao governo brasileiro, ele disse. É crucial que todo o país tome medidas de saúde pública agressivas, ao mesmo tempo em que distribui vacinas. A situação do Brasil é muito grave. Very serious and we're very concerned. Assim como o governo aqui do Reino Unido, a OMS afirmou que está especialmente preocupada com a variante identificada primeiro no Brasil, porque já se tornou dominante no país e se espalhou por vários outros. O diretor de emergências Mike Ryan falou sobre o assunto hoje. Estamos preocupados porque essa variante carrega mutações que dão ao vírus vantagens muito particulares, principalmente em relação à transmissão. Entender essa dinâmica é importante para o resto do mundo. Precisamos compreender como está a transmissão no Brasil para saber a implicação disso tudo, tanto para as vacinas quanto para as medidas de controle. Mike Ryan reforçou que é muito importante que haja uma rede de sequenciamento de genomas dos vírus, muito boa e intensa na América do Sul. Ele destacou que houve um aumento generalizado em número de casos, de norte a sul do Brasil, que a nova variante adicionou complexidade à crise brasileira e que uma proporção dos novos casos é de reinfecção. Mas lembrou o básico, que as medidas de saúde pública e sociais podem parar essa e outras mutações. E reforçou, não é hora de o Brasil ou qualquer outro país relaxar. A chegada das vacinas é um momento de grande esperança, mas também com potencial para a gente perder o foco no combate à pandemia. Infelizmente, ou felizmente, o risco ainda está nas nossas mãos. O jornal americano The Washington Post publicou hoje um editorial com o título "Terreno fértil para variantes no Brasil é uma ameaça para todo o mundo". Fértil para variantes no Brasil é uma ameaça para todo o mundo. O texto lembra que já foram detectados nos Estados Unidos 10 casos da variante brasileira, conhecida como P1, e que há indícios de que ela seja mais transmissível. O jornal afirma que os sistemas de saúde de mais da metade dos estados brasileiros já atingiram ou estão próximos de atingir a capacidade máxima. Que o país foi consumido por divisões internas e parece incapaz de sair do abismo. Que a campanha de vacinação está sofrendo com a escassez e com atrasos. E que o que ele chama de o vácuo de liderança do presidente Jair Bolsonaro deu ao vírus abertura para se espalhar. No fim do editorial, o Washington Post afirma que o que acontece no Brasil não fica só no Brasil e é um problema para todos. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O Brasil testemunhou hoje cenas... Em dezembro, o Brasil havia passado das 100 mil mortes. O governo federal não respondeu à farmacêutica. Isso fez com que o Brasil ficasse no final da fila. Hoje poderíamos ter vacina da Pfizer, vacina da Johnson & Johnson assinados, contratos com o Brasil e fornecimento no primeiro semestre. Em setembro, o governo de São Paulo assinou um contrato para comprar 46 milhões de doses da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Em outubro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou num encontro com governadores que o governo iria também comprar a Coronavac. No dia seguinte, foi desmentido pelo presidente Jair Bolsonaro. Um manda e o outro obedece. Além de negar a compra, Bolsonaro fez diversas críticas à Coronavac, como em outubro do ano passado. Na internet, ele disse: a da China, lamentavelmente, já existe um decreto. Em dezembro, o Brasil havia passado das 100 mil mortes. O governo federal não respondeu à farmacêutica.
Isso fez com que o Brasil ficasse no final da fila. Hoje poderíamos ter vacina da Pfizer, vacina da Johnson & Johnson assinados, contratos com o Brasil e fornecimento no primeiro semestre. Em setembro, o governo de São Paulo assinou um contrato para comprar 46 milhões de doses da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Em outubro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou num encontro com governadores que o governo iria também comprar a Coronavac. No dia seguinte, foi desmentido pelo presidente Jair Bolsonaro. Um manda e o outro obedece. Além de negar a compra, Bolsonaro fez diversas críticas à Coronavac, como em outubro do ano passado. Na internet, ele disse: a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito. Mas o governo indiano temeu a repercussão negativa, porque ainda nem tinha começado a vacinar sua própria população e segurou a entrega. O envio do insumo da China para o Butantan produzir a Coronavac também atrasou. Possivelmente, essa entrega do insumo farmacêutico ativo, a IFA, foi problema exatamente dessa questão política, Nós estamos vendo que, à medida que as coisas foram organizadas, os laboratórios estão entregando esse insumo para o país. Então, tivemos um problema político e não técnico no fornecimento desse insumo. No dia 17 de janeiro, o Brasil registrava mais de 200 mil mortos. 45 países já haviam começado a vacinar. Nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas já haviam recebido pelo menos uma dose. Naquele domingo, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas. Ele disse: a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como dizem, esse vírus teria nascido lá. A atitude lamentável do presidente de estar estimulando esse tipo de preconceito ao denominar vacina chinesa. A plataforma da Coronavac é uma plataforma usada há anos e anos de vacina, é uma plataforma conhecida de vírus inativado, é uma vacina segura. Nós temos vacinas no Brasil que a gente usa de vírus inativado e são vacinas ótimas. Em dezembro, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar emergencialmente uma vacina e começou em 8 de dezembro a aplicar as primeiras doses da Pfizer. No Brasil, o Ministério da Saúde e a farmacêutica não conseguiam chegar a um acordo. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Além de não se haver um interesse em comprar, em adquirir o maior número possível de doses, o presidente ele ainda fez questão de minar a confiança da população na vacina, o que é realmente totalmente incompreensível uma pessoa fazer isso, dizendo que vai se tornar jacaré ou se tiver efeito colateral. O presidente não tem nenhuma formação para entender e parece que até hoje ele não entende como é um processo de desenvolvimento de uma vacina, que é um processo com padrão super rigoroso, é um processo extremamente seguro. Eu considero isso criminoso, porque nós estamos falando de vidas, pessoas estão morrendo. Em 24 de dezembro, México, Chile e Costa Rica começaram a vacinar, todos com a Pfizer. Depois do Natal, quando o Brasil chegava perto dos 200 mil mortos, Bolsonaro foi questionado sobre o começo da vacinação no Brasil. Ninguém pressiona para nada, não vou lá para isso.
A apoiadores, Bolsonaro disse: o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles então não apresentam documentação na Anvisa? Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou o vendedor, eu quero apresentar. Fica muito claro que o Ministério da Saúde não acreditou que haveria necessidade de vacinar uma grande quantidade de pessoas no nosso país, né? E por isso não se firmou vários contratos, principalmente abrindo mão de assinar contratos de laboratórios que procuraram o país, da mesma forma que o próprio presidente falou, né, que os laboratórios deveriam procurar o Brasil. Os laboratórios procuraram e o Brasil negou a assinatura desses contratos. Já em dezembro do ano passado, a Argentina começou a imunizar sua população com a vacina russa Sputnik. Em 2 de janeiro, a Fiocruz pediu autorização à Anvisa para importar 2 milhões de doses da AstraZeneca da Índia. Mas o governo indiano temeu a repercussão negativa, porque ainda nem tinha começado a vacinar. Sua própria população e segurou a entrega. O envio do insumo da China para o Butantan produzir a Coronavac também atrasou. Possivelmente, essa entrega do insumo farmacêutico ativo, né, a IFA, foi problema exatamente dessa questão política, né? Nós estamos vendo que, à medida que as coisas foram organizadas, os laboratórios estão entregando esse insumo para o país. Então, tivemos um problema político e não técnico no fornecimento desse insumo. No dia 17 de janeiro, o Brasil registrava mais de 200 mil mortos. 45 países já haviam começado a vacinar. Nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas já haviam recebido pelo menos uma dose. Naquele domingo, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan. E, finalmente, começou a aplicação de doses importadas da Coronavac. Dias depois, o ministro Eduardo Pazuello prometeu uma avalanche de propostas de vacinas. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas. Ainda em janeiro, veio a público uma carta de setembro do ano passado da Pfizer para o presidente Bolsonaro, com pontos da negociação para a venda da vacina. O Ministério da Saúde afirmou que as cláusulas leoninas e abusivas estabelecidas pelo laboratório criaram uma barreira de negociação e compra. Ele se referia a pontos do laboratório criaram uma barreira de negociação e compra. Ele se referia a pontos como a isenção de responsabilidade do laboratório por eventuais efeitos do imunizante. Ainda que fossem, em algum momento, para alguma vacina que pudesse ser descrito como evento adverso sério, isto, do ponto de vista estatístico, é mínimo. Não é por outro motivo que os outros países entenderam isso desta maneira e providenciaram as vacinas. Coisa que, de novo, nós não tivemos capacidade técnica, científica de entender esse processo e que nos colocou nessa posição hoje de párias da comunidade internacional. Então a gente está virando motivo de chacota por conta de atitudes dessa linha. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios também comprem vacinas caso o governo federal descumpra o Plano Nacional de Imunização. No mesmo dia, a Frente Nacional de Prefeitos anunciou a criação de um consórcio para comprar os imunizantes. Proporcionalmente, 55 países já vacinam mais do que o Brasil. Na prática, apenas 1 em cada 100 brasileiros já recebeu as 2 doses das vacinas. Se meses atrás
Se no início, lá no meio do ano, no meio do ano passado, onde os acordos foram feitos, se quando o governo fez o acordo com a AstraZeneca, tivesse também feito acordos com a Pfizer, com a Moderna ou outra vacina, sim, nós estaríamos numa situação muito mais confortável agora. Outra vacina, sim, nós estaríamos numa situação muito mais confortável agora. O tempo perdido não dá, porque infelizmente foram vidas que foram perdidas. Essas vidas elas não vão voltar. Mas o que a gente pode fazer é garantir que a gente perca o menor número possível de vidas, que a gente garanta essas vacinas o mais rapidamente possível. Ontem, quando o Brasil passou dos 260 mil mortos, o presidente Bolsonaro comentou a falta de vacinas no Brasil. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Não tem pra vender no mundo. O Ministério da Saúde acreditou que só um único contrato seria suficiente para vacinar a população brasileira. Só que esqueceu que nós precisaríamos ter uma grande quantidade de vacinas em curto prazo de tempo. Nós precisaríamos ter aí 100 milhões de doses em 2, 3 meses prazo de tempo. Nós precisaríamos ter aí 100 milhões de doses em 2, 3 meses para que pelo menos os grupos de risco fossem vacinados. Então, não viu que o próprio cronograma da AstraZeneca não seria suficiente e, inclusive, renegou a assinatura do contrato com a vacina do Butantan. Ele também falou sobre a situação da pandemia no Brasil. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Não é a primeira vez que isso acontece. Essa doença já foi chamada de gripezinha, já foi chamada de doença de maricas, como se isso fosse o determinante, o adjetivo principal dessa condição. E eu só queria lembrar que o vírus, ele infecta. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Não tem pra vender. Em meio ao descontrole de contágio pelo coronavírus. Mas os casos de desobediência evidenciam o tamanho do desafio de conter a pandemia no Brasil.